Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que alegria encontrá-lo diante do televisor, mais uma vez, nesse horário, programa sobre a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, na Rede Século XXI. Retomamos o nosso estudo sobre o pecado, cuja grande distinção na primeira carta de São João, capítulo 5, de 18 a 19, pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte, a saber, pecado grave ou mortal e pecado leve ou venial. Já falamos em quase 40 programas do pecado grave, do pecado mortal. Hoje nós vamos falar do pecado venial. Pecado mortal se comete quando a matéria é grave, e já vimos 7 listas no Novo Testamento com a relação dos pecados mortais. Quando o pecado é cometido com pleno conhecimento da gravidade da matéria e quando o pecado é cometido com pleno consentimento. Agora nós vamos ver quando é que se comete um pecado venial. Catecismo da Igreja Católica, número 1862. Comete-se um pecado venial quando, em matéria leve, não se observa a medida prescrita pela lei moral ou quando, em matéria grave, se desobedece à lei moral, mas sem pleno conhecimento ou sem total consentimento. Matéria leve são aqueles pecados que não se incluem naquelas 7 listas que comentamos no Novo Testamento. Aqueles pecados que foram elencados pelo próprio Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo em 6 ocasiões, em 6 cartas. Romanos, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Colossenses, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. 1ª e 2ª Timóteo, capítulos respectivamente 1º e 3º. Caríssimos, matéria leve. Uma afirmação que não é muito clara. Excluamos aqueles pecados que nessas 7 listas são tidos como graves e teremos uma matéria leve. Já citei em outras ocasiões um tipo de matéria leve. Fulano, qual é a sua idade? Ele tem 50 anos, por vergonha diz que tem 40. O prejuízo que ele causou às pessoas por ter faltado com a verdade é mínimo. Obviamente que aqui temos a mentira, sem dúvida alguma, que é um pecado consignado no 8º mandamento do Decálogo. Mas aqui, evidentemente, não estamos diante de uma falta grave. Outra coisa é você negar o nome de Cristo. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. No primeiro caso, não temos uma matéria grave, mas no segundo caso, a mentira que leva um cristão a negar, a sentir vergonha de Cristo e de sua palavra, aqui temos uma matéria grave. E poderíamos exemplificar em N situações. Quando a matéria é leve ou quando a matéria é grave, mas a pessoa age sem pleno conhecimento, sem total consentimento. Portanto, sua responsabilidade é diminuída, o grau de imputabilidade diminui bastante, temos um pecado venial. O pecado venial, já vimos, não nos priva da caridade nem da amizade com Deus, mas a caridade é ferida, mas o amor de Deus é ofendido. E ficam comprometidos, agredidos. Deus nos livre de cometer o pecado mortal e mesmo cometendo pecados leves, mesmo sabendo que o pecado leve ou venial não nos priva da graça de Deus, livrai-nos, ó Deus, do risco de cometer continuamente esses pecados leves, porque queremos viver a santidade plenamente.